tem a sua hora própria. O próprio céu tem horário para as trevas e para a luz. Aprenda com a natureza. Se em certas horas precisamos receber, não se esqueça de que, noutras horas, temos a obrigação de dar. Ajude, pois, mas sem querer substituir-se a quem você ajuda. Ajude, pois, mas sem querer substituir-se a quem você ajuda. Cada um precisa caminhar com seus próprios pés para aprender a viver. Saiba distinguir o momento oportuno de dar e receber. Acho que tem também para receber. Tá bom, então, vamos levar nosso pensamento ao nosso Pai Celestial. Vamos, como diz aqui, vamos pensar no agora. Vamos deixar filmezinhos passar do passado em nossas mentes. Vamos esquecer o que não vai deixar em nossos lares. Eu sempre digo, eu desligo a tomada e aqui eu entro lá e eu estarei nesse instante com a fé de Deus. Então, neste amado Jesus, obrigado por tudo que vós nos concedemos dia a dia, principalmente por esse momento. Pai amado, amém. Abençoa todos que neste momento estão necessitados do teu auxílio. Que aqui seja, Senhor, nós das forças pela energia para aqueles que estão precisando de nós. Pai nosso que estás. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Não me deixeis cairmos em novas tentações, livra-nos de todo mal, agora e sempre. Que assim seja. Nossa irmã Janice, com a palavra. Aí deixa que caminhamos com nossos pés. E às vezes, quando a gente tem uma vontade enorme de ajudar, de tomar para nós a caminhada que não é nossa, quando a gente tem uma ligação com uma pessoa, às vezes, se pudesse, isso acontece com mãe, filho, pessoas que a gente tem uma proximidade, uma ligação, um compromisso muito grande, e a gente olha assim e diz assim, se eu pudesse, daria a minha vida para você não sofrer. E a condição de suportar, essa resiliência que fala no texto, ela é uma característica nossa, é uma condição nossa. Porque nosso Criador, nosso Pai Criador, Ele é perfeito. E Ele faz tudo dentro. Então não existe nada que não haja possibilidade de transformação, de mudança. Então nós temos as ferramentas, nós temos as condições, nós temos potencialidade divina em nós, somos criaturas, logo nós herdamos do Criador potencialidades. Deus é amor, nós somos amor também. Só que nós estamos no processo de desenvolvimento como criaturas e essa condição de suportar, na condição de resiliência, de transformar, de buscar alternativas, de buscar soluções para as nossas dificuldades, para os desafios da vida, nós temos. E nós temos também o grande prêmio na nossa mão, que é o nosso livre-arbítrio. Então, se eu estou trabalhando em um determinado local e este local, por algum motivo, seja ele qual for, não combina, não me satisfaz, não me faz crescer, não me faz feliz, eu posso usar este livre-arbítrio e mudar. Pela lei da afinidade, eu permaneço e aí voltamos à conversa inicial. Dizes-me, com quem andas, eu te direi quem tu és. Porque eu me abraço, eu me afinizo, o meu elo da cadeia, da corrente, ele se fecha
justamente naquele pedacinho que cola. Ah, mas eu vou viver a vida inteira assim? Aí vem a lei de evolução que vai dizer, olha, você já pode mudar. Está na hora de transformar, está na hora de se modificar. E a vida, a nossa vida, a nossa escola, o nosso processo é uma constante transformação. É um constante aprendizado. Porque em cada ação, em cada coisinha que às vezes são detalhes que acontecem na nossa vida, e todos os detalhes têm um para quê. Apesar da gente estar muito preso no porquê comigo, a gente precisa estar perguntando para quê. Porque causa efeito. E quando nós lemos esse texto, é muito interessante, e a gente que lê primeiro, porque chega em nossas mãos os textos que a gente precisa no momento, e esse aí foi um prêmio bastante, muito interessante. No momento certo, eu sentei assim para fazer esses slides, depois eu mando para vocês. E eu digo, nossa, novamente, acaso não existe. Porque a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ela organiza a nossa vida de uma forma, essa energia poderosa, criadora e mantenedora, porque Deus, além de ser criador, Ele é o mantenedor de todas as coisas. Ele nos coloca em situações que possibilitam o nosso aprendizado, o nosso crescimento, todas elas. E aí nós temos aquele caminho, eu vou para ali, eu vou para cá, é amor, dor. Aí a gente escolhe, porque nós temos novamente, quando na cadeia evolutiva chegamos a ser espíritos, ganhamos esse lindo presente que é o livre-arbítrio, para que possamos discernir o que é que eu quero, o que é que eu preciso. Ah, mas eu não sei o que eu quero, mas eu não sei o que eu preciso. Sabemos sim, porque está tudo dentro das leis divinas. E essas leis divinas estão escritas na nossa consciência. É só a gente mergulhar nesta consciência, a gente viajar para dentro de nós, que a semente está lá colocada. E a gente consegue, e a gente encontra. Mas nem sempre o que está lá é o que me agrada no momento. E aí o que é que eu faço? Eu fujo. Eu finjo que não estou ouvindo. Eu não quero saber. Não é o meu momento agora. E eu vou escapando e vou fugindo. Mas a própria lei maravilhosa diz, vem cá, Joanice, não é por aí. E vai me mostrando, e vai com muito respeito, com muito carinho, com muita misericórdia, com muito amor, vai aguardando que eu retorne. E o bom filho, a casa retorna sempre, sem exceção, sem exceção. Mesmo que nessa caminhada, nessas andanças, eu vá fazendo curvas, mas o meu caminho é certo. E Jesus, nosso grande irmão, nosso grande mestre, ele nos afirma, vós sois deuses, vós sois luzes, assim como eu fiz, ou como eu faço, vocês também podem fazer e muito mais. E aí esses pequenos, grandes textos de Emmanuel Chico, em um desses livros que é a Palavra de Vida Eterna, ele coloca e ele começa com o texto de Tiago, que diz assim, mas é preciso que a perseverança produza obra perfeita, a fim de serdes perfeitos e íntegros,
sem nenhuma deficiência. Está lá em Tiago 1, versículo 4. E esta perseverança, o que é que a perseverança faz conosco? Essa perseverança, ela vai possibilitar que eu não desista, que eu continue, que eu vá em busca, e ela me impulsiona, porque a vida me leva, a vida me joga nos braços da felicidade. Às vezes eu fico presa, eu sou teimosa, eu não quero ir, porque eu não suporto. Porque este caminho também tem espinhos. Todas as flores têm espinhos. E na hora dos espinhos eu não quero conseguir. Mas o que é a felicidade? O que é não ter problemas? Felicidade e não ter dificuldades é a mesma coisa? Aí nós vamos refletir. É não ter doenças? Porque aí, se a gente for aqui analisar o que é felicidade para cada um de nós vamos analisar e responder de acordo com a nossa maturidade espiritual. E aí um vai dizer, ser feliz é ter e é ter. E outro vai dizer, ser feliz é ser e é ser. E aí a gente tem aí dois caminhos. E nós ficamos entre o ter e o ser. Ter é bom, ser é melhor ainda. Ter e ser é maravilhoso. Então, quando eu busco ser, eu sei o que é que eu faço com o ter. Mas quando eu não busco o ser perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ah, mas a perfeição está distante. Mas eles sabem, os amigos que nos intuem, que nos ajudam, sabem da nossa condição, da nossa, às vezes, fraqueza em suportar as pedras que estão no caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, e às vezes não tinha uma, tinham várias, que a gente precisa ir tirando do caminho com muita paciência. E o texto nos fala demais em paciência. Mas ele fala de uma paciência ativa. Porque quando nós falamos em paciência, às vezes nós pensamos em algo parado. Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz, como essa pessoa é paciente, como é calma. Mas é relativo, porque nós não sabemos, às vezes, aquela pessoa que está paradinha, que aparentemente está paciente, o que é que está acontecendo no turbilhão interior que às vezes está acontecendo. E aí, algumas vezes essa pessoa tem reações que a gente diz, mas era tão paciente, tão calmo, olha para a reação neste momento. Isso acontece conosco, com todos nós. Mas a paciência que nos convoca, Emmanuel, Chico, neste texto, é que nós possamos ter a paciência ativa de trabalhar e saber esperar. Porque se eu pego uma semente e coloco ali na terra, e eu pretendo que esta semente se transforme em árvore, que dê bons frutos, eu preciso ter paciência para cuidar desta semente, para regar, para dar luz, para dar todas as condições necessárias para que ela se transforme em uma árvore frondosa, robusta e assim dê bons frutos. Para que estes frutos dê boas sementes que vão se transformar novamente em sementes que serão plantadas
e olha o ciclo da vida. É assim com a árvore, é assim conosco também. Mas para isso, se faz necessário que suportemos muitas coisas. E na hora que nós vamos reencarnar, nós precisamos suportar aquela passagem, nós vamos falar da física, de sair da barriga, que já é um susto, é um mundo diferente. E nós passamos por esses momentos naquele véu do esquecimento. Todos nós temos estas fases de transformação sem exceção, ninguém pula. Alguns passam mais rápido, outros menos. Mas o amadurecimento é um processo, e lembramos de Jesus, não vim destruir as leis, nem as leis dos homens e muito menos as leis divinas. E quando ele diz eu e o Pai somos um, é porque essas leis já estão enraizadas, já estão dentro dele. E aí ele diz, eu e o Pai somos um. Como nós diremos um dia, eu e o Pai somos um. Nós somos um. Porque essa é a essência, é esse o grande objetivo. E aí, seguindo neste caminho, Emmanuel diz assim, deixa eu ler aqui pra gente, ele diz assim, detente um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida através de mil modos. E o que me chamou a atenção foi a paciência divina. A paciência divina que sabe esperar por nós, o nosso momento, respeita a nossa condição atual, porque ela tem certeza do nosso potencial, mas nós, às vezes, a maioria das vezes, não temos. E aí nós duvidamos de nós mesmos. Eu não posso, não sou capaz. E quando a gente fala assim, precisa perdoar, mas perdão está muito distante de mim. Ah, precisa ser misericórdia. Não, ainda não cheguei a esta condição. E a gente vai postergando, empurrando a coisa para lá. E nós espíritas, que temos a reencarnação como uma lei divina, às vezes, nós dizemos assim, deixa para a próxima encarnação que eu faço. Mas a coisa agora é esta, as oportunidades que estão chegando é um presente. O presente é um presente e a gente precisa aproveitar da melhor maneira possível tudo que nos chega, as oportunidades da alegria e da tristeza, porque tudo isso faz parte do processo da misericórdia, da justiça. Não existe injustiça na nossa vida. Ah, mas a pandemia foi um absurdo. Mas precisamos passar por esses desafios que nos fez perceber tantas coisas, que nos fez nos reencontrar com outras pessoas, com a família, conosco. Nós paramos, nós refletimos, nós percebemos que aquele Espírito que vem do mesmo Pai, que está do outro lado do oceano, tem a ver comigo que estou aqui. Porque antes eu dizia, por mim, o que está acontecendo lá não me atinge. Eu estou tão longe. E aí a gente parecia, nós pensávamos que estávamos soltos neste universo, mas tudo está conectado. E a gente pensando que está conectado precisa de um notebook. Não, acabamos de conversar
no início. Estamos conectados pelas energias que nos unem, que são fios invisíveis, que unem um ao outro. Não importa a condição de espírito encarnado, de espírito desencarnado que ele esteja. Por isso que enquanto um só estiver em dificuldade, eu também estarei. E nós estamos trabalhando e precisamos trabalhar para que nos irmanemos, trabalhar para que todos possam se enxergar e se perceber nesse grande universo. Mas o universo é muito amplo ainda para eu pensar. Então vamos pensar no nosso planeta, na nossa casa. Mas o nosso planeta está muito amplo. Então vamos lá, vamos pensar no nosso país. E a gente parte do menor para o mais amplo. De uma forma ou de outra, nós vamos entendendo que nós somos seres criados, somos seres inteligentes, criados para realizar a obra de Deus. Porque cada um de nós aqui, sem exceção, temos um propósito, temos uma missão. Ah, mas só quem tem missão é aquele que está lá fazendo isso, fazendo aquilo. Não. Todos nós temos uma missão de acordo com o nosso grau de merecimento, de busca, de escolha e de necessidades. E quando chega na hora de suportar aquilo que nós nos comprometemos, às vezes, agora eu não quero, eu nem me lembro. Quem disse que não lembra? Nós temos o véu do esquecimento, mas nós temos o muro do esquecimento. Então eu posso não saber dizer detalhes, mas eu sei que eu preciso estar, Joanice, eu preciso estar aqui hoje, eu preciso estar conversando com vocês, eu preciso estar conhecendo vocês e precisei chegar antes para ouvir determinadas coisas. Então não há um acaso, porque a inteligência perfeita não vai gerar um acaso. Agora, na nossa pouca compreensão das coisas ainda, eu não sei explicar determinadas coisas. Mas eu já sei, eu já posso entender que tudo está conectado e sob um controle. Então, a nau tem alguém segurando com muita firmeza esta nau. Às vezes parece que ela está à deriva, mas não está. Nesta nau tem vários compartimentos. Que a gente trabalhe para que a gente possa estar indo para um compartimento melhor. Mas não só por causa de nós próprios, porque a gente precisa estar domando as nossas más inclinações. E aí, a grande má inclinação que nós temos, que Kardec pergunta para os espíritos qual é a chaga da humanidade. Ele responde: o orgulho e o egoísmo. Então, às vezes, a gente quer subir nesta nau para o último andar para ficar mais suave, para ficar mais tranquilo. Porque agora eu mereço, eu não suporto ficar lá embaixo no convés. E aí a gente demora nesse convés. Enquanto a gente não entender que nós somos. Não é só eu sou. Eu vou ficar lá no convés sem entender nada. Porque quando nós subimos, nós olhamos para lá. E a característica dos grandes amigos é dizer, como um disse, o céu é muito triste sem aqueles que amamos. Aí o que é que eles fazem? Já poderia estar aqui, mas eu vou trabalhar para dar as mãos àqueles que estão precisando, que não estão suportando as coisas que estão acontecendo. Mas eu vou tomar o lugar deles
Não, eu tenho empatia, mas eu não tomo o lugar do outro. Mas eu me coloco no lugar do outro. E aí, quando as coisas estão difíceis, eu me pergunto, será que essa atitude que eu estou tendo, que eu estou tomando em relação ao outro, se fosse o oposto, eu gostaria que fosse feito comigo? De que forma eu suportaria essa atitude que eu estou levando para o outro? E esta pergunta, porque todo o aprendizado é baseado em perguntas. Por isso que o nosso livro dos Espíritos, as perguntas são tão profundas. Aquelas perguntas são perfeitas. E quando a gente passa tanto tempo para entender primeiro o que está perguntando, para depois ir para a resposta, é porque nós precisamos nos questionar bastante. E aí, Emmanuel, quando ele coloca aqui, essa paciência divina é para que a gente possa pensar. Se Deus, Criador de todas as coisas, tem paciência comigo, eu estou tendo paciência com o outro e comigo também? Será que eu não estou apressada? Será que quando eu jogo a semente, no outro dia eu já quero colher o fruto? Será que quando a árvore, aquela sementinha começa a germinar, tem uma folhinha que precisa ser reparada, trocada, podada? Nós precisamos de podas. Nós precisamos de cortar estas. Mas aí eu não quero, coitadinho, eu não vou tirar, eu vou deixar porque ela vai mudar. Mas para haver transformação, tem uma coisinha chamada coragem, tem uma coisinha chamada força, tem uma coisinha chamada renúncia, energia, ir em busca, tudo isso eu preciso. Isso eu não suporto. Tudo isso, a minha tendência é viver, coitada de mim. Eu sofro demais. Eu não mereço. E aí eu começo a me comparar com o outro. Mas fulano, poxa, fulano não merece o que tem. Eu que faço isso. Eu que dou aquilo. Eu que trabalho dessa forma. Por que comigo não acontece? E aí nós vamos desenvolvendo tantas questões dentro de nós que precisam ser podadas, que nem a folhinha, que precisa ser tirada porque a gente precisa fazer a limpeza para conseguir a renovação. Para restaurar, eu preciso limpar, higienizar, podar. Mas a essência continua. Mas a poda se faz necessária. E ele vai colocando aqui, diz assim: muita gente talvez, endividando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Quando nós nascemos, que rompemos aquele cordão umbilical, quem não olha para o bebê e diz assim: poxa, será que ele consegue? É tão frágil. E olha novamente a misericórdia divina que nos coloca como alguém tão frágil, fisicamente, emocionalmente, em tudo, momentaneamente. E se a gente não tiver uma visão, a gente vai pegar e vai ou proteger demais ou deixar lá, porque até tem pessoas que têm até medo de tocar no bebê, porque acha que vai largar tudo. Tão indefeso, coitadinho. E quando a gente pensa naquele bebê que a gente pegou e depois que olha que está um adulto, que maravilha, que paciência divina em colocar tudo certinho nos devidos lugares.
Mas e aquelas pessoas, aqueles irmãos, que não seguem aquela lei, entre aspas, natural? A lei natural, que por um motivo ou por outro, parou no tempo, com deficiências, com transtornos, com isso, com aquilo, porque ainda não consegue seguir as regras. Será que houve algum engano? Nunca. Se faz necessário, sim. E aí nós lembramos que nossos filhos são espíritos e nós também fomos crianças um dia. Se a gente for pensar aqui, agora nós vamos ver como frágeis nós começamos e como estamos agora. Mas se eu estou ainda muito frágil dentro de mim, nós temos condições, nós temos amigos, nós temos coisas que a vida nos trazem, que a vida nos traz para que possamos fortalecer esta árvore para que nós possamos dar bons frutos. Porque este é o caminho que cada um de nós aqui possa dar bons frutos. E ele vai continuando assim, depois que fala do bebê, ele diz assim: Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do corpo físico, do próprio corpo. Então, assim, naquele bebê tão indefeso, ele nos chama a atenção, vem o lenitivo da mãe. Ah, mas aquelas que não conseguem, alguém vai ter que fazer essa maternagem. E a maternagem pode não ser da mãe biológica, mas nós seres humanos, nós espíritos, nós precisamos do outro para vingar. Se não tiver calor humano, a gente não fica. De uma forma ou de outra, nós precisamos desse aconchego. E aí vem uma condição, uma possibilidade, porque nós conhecemos pessoas que nunca tiveram contato com sua família biológica e estão aí, porque encontrou alguém. A providência divina diz: chega aqui, tem alguém ali no lixo chorando. Olha ali, leva para o orfanato. E ele consegue vingar, e consegue suportar, e consegue sim fazer com que esta resiliência que está em nós apareça. E esta resiliência vem e nos dá paciência da espera, porque a paciência nos conduz à certeza de que meu reino não é deste mundo, mas este mundo é importante, por isso estou aqui. E como ele é importante, eu preciso cuidar das coisas deste mundo. Eu preciso cuidar da minha estadia neste mundo. Porque não é por acaso, não é à toa. E hoje nós ouvimos tantas coisas de pessoas que dizem assim: eu não suporto a vida, eu não suporto minha família, eu não suporto tanta coisa. Como não suportar se nascemos no lar que precisamos, no bairro que temos que estar, na cidade, no estado, no país, que se faz necessário para o nosso desenvolvimento integral. Não existe erro. E ele continua aqui nos chamando a atenção. Eu vou pular algumas e vou dizer assim: Deus teve, eu pulei do tema. A paciência do Senhor, cada dia, permite generosa que tales plantas inermes, que te apropries das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes, para que te alimentes e mediques
restaures e instruas. Ou seja, além dele dar as possibilidades para nós, ele nos instrumentaliza para utilizar do que nós temos. Então nós temos aí a natureza, nós temos tudo isso e temos o quê? A condição para trabalhar e utilizar bem em favor de nós e de todos. Olha só que maravilha quando nós pensamos nessas possibilidades, porque eu poderia ser criada. Fica aqui, ó, aqui tem tudo. A gente pega uma criança que não tem ainda a condição de se manter, aí eu coloco em uma casa com comida, água, tudo que ela precisa, fecho a porta, deixo ela lá sozinha. Ela não vai conseguir. Ela não tem ainda a maturidade para isso. No momento que nós não temos o que como fazer tudo isso, é dado, alguém aparece para fazer para nós. No momento que nós temos a condição, nós vamos criando autonomia. Nós vamos criando uma força que vai possibilitar que eu gerencie a minha vida e que eu use bem o meu livre-arbítrio. Mas tudo isso é porque me é dado mecanismos para tal. E essa paciência divina, ela está conosco sempre. A nossa paciência para com o divino é que às vezes a gente não tem. Porque a gente quer apressar as coisas. Principalmente no momento que nós estamos vivendo, onde eu quero tudo para ontem. Se eu mando uma mensagem para alguém, eu gostaria que alguém respondesse na mesma hora. A gente está com o WhatsApp, alguém manda uma mensagem. A gente não vê, a gente não tem o tempo. As pessoas estão ansiosas, a ansiedade está demais, a corrida está demais, a fuga e o vazio existencial está enorme. E aí o que é que acontece? Não suporto. E a gente conversa com jovens, a gente conversa com amigos, onde está lá, colocando a todo momento, não estou suportando. E a gente não vai julgar, mas nós estamos conversando, não suportamos por quê? Porque estamos impacientes. Não suportamos por quê? Precisamos ter fé. Precisamos ter um olhar ampliado para tudo isso. Mas eu não consigo, alguns dizem, porque eu ainda não consigo ver da forma como você vê. E a gente precisa ter muito respeito e muito carinho por aqueles que ainda não conseguem perceber a vida como nós percebemos. Isso é respeito, isso é acreditar, isso é ter paciência. Não consegue hoje, mas conseguirá amanhã. Isso é ter essa certeza. Mas ter um grande respeito, porque a gente também está lidando com a luta e a intolerância com aquelas pessoas que não pensam como nós, que não agem como nós. E nós estamos gerando muitas questões que precisamos parar para analisar e suportar. Mas é um suportar com resiliência, com paciência, com fé, com esperança. Porque às vezes eu simplesmente digo, não tem mais jeito, deixa como está. E aí vivemos aquele complexo da Gabriela, nasci assim, cresci assim, você é assim mesmo. Aquele ali não tem jeito não. Aquele ali, ó, abandona, tá perdendo seu tempo. O respeito é uma coisa, a gente tenta, respeita o livre-arbítrio, mas as tentativas precisam ser incansáveis. Não só com palavras, mas com ações. Porque às vezes a gente quer doutrinar o outro, faça assim. Mas a melhor e maior forma
de mostrar para o outro, é fazendo. Não é mais faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faço o que eu digo e faço o que eu faço, porque quando a gente fala algo que não combina com a nossa ação, existe um desequilíbrio interior, não é para o outro, porque tudo isso que a gente conversa começa de nós mesmos. O outro vai ver segundo a ótica dele. E nós, quando a gente faz, como faz a rainha, que pergunta, aquela da história que todos nós conhecemos, espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo do que eu? Quando o espelho diz, não, você é a mais linda, que felicidade. Mas um dia que ele disse, existe alguém mais linda que você, tudo se acabou no reino dessa rainha, no nosso também. E quando a gente reza, ora o Pai Nosso, que a gente diz assim, seja feita a tua vontade, não a nossa. No dia que a nossa vontade não é cumprida, toda essa oração parece que ficou só palavras soltas. Não era bem assim que eu queria. Eu não queria a cor da minha pele. Eu não queria a minha altura. Eu não queria ser gorda, magra, baixa. Às vezes só o físico. Mas eu não queria. Eu não queria. Mas eu preciso disso. Eu preciso disso assim. E aí nós vamos caminhando, suportando, mas suportando com amorosidade. Não é só o suportar, porque essa palavra parece que é onde a gente fica. Mas o turbilhão dos pensamentos, das vontades, da ira, da revolta está aí dentro. E o mar fica revolto. É como um lago, que a gente olha para o lago e está aquela água bem paradinha, muito lindo. Mas a gente não sabe o que está lá embaixo reservado, a profundidade. A gente não conhece. E às vezes, conosco acontece isso, nem a gente sabe, porque na hora que a gente vai viajar, a gente prepara nossas malas, vamos fazer uma viagem, é maravilhoso, todo mundo quer ir. Mas na hora de fazer a viagem interior, a gente foge. A gente não quer pegar esse bonde, porque a gente pode descobrir caminhos que a gente não gosta. A gente prefere fugir, porque a gente tem medo de não suportar. Mas eu olho e faço essa viagem interior para o meu autoconhecimento, ou então eu vou fingir que está tudo como lago, muito lindo. Ainda tem uma questão da viagem, né? Porque a gente quer viajar, não quer arrumar mala. Quer, de qualquer jeito, tudo bagunçado. Aí quando chega lá, na frente, tá faltando alguma coisa que vai fazer falta. Porque a viagem é inevitável. É, quando chega a hora da viagem, a gente sai correndo, às vezes não dá tempo de pegar as coisas, esquece tanta coisa. Aí quando chega lá, diz assim, epa, esqueci. Esqueci de pedir desculpa daquela ação que eu fiz, mas eu não pedi desculpas. Epa, esqueci. A 2 homens foram dados uma incumbência. Tudo que você fizer de bom, você vai colocar no saco. Lá no Evangelho. O mais pobrezinho fazia uma ação, colocava no saco. Aquele abastado, poxa, quando chega lá, na frente do Senhor, o rico, poderoso, estava com o saco pesado. Claro, chegou todo seguro, né? Olha pro meu saco. E o outro, olha, eu só consegui colocar essas coisinhas no saco. Só que tinha uma intenção. E aí,
o Senhor disse assim, mas eu vou colocar na balança. Para surpresa, quando coloca os 2 sacos da balança, qual foi o saco que pesou mais? O menor. Mas como o meu tá cheio? Pois é. A intencionalidade, o coração. O coração que está cheio, que fala, que está no coração, está neste menorzinho. Portanto, foi assim. A história é assim. É uma alegoria, mas é assim a nossa vida. Às vezes o saco é imenso, mas na balança, aquele detalhezinho, aquela coisinha pequena, pesa muito. E nós precisamos estar juntando coisas pequenas, mas verdadeiras, mais reais. E ele diz assim, lembra-te da paciência perfeita que te beneficia e cultiva a paciência para com os outros. Deixa eu ver aqui esse negócio que é. E a paciência do Senhor cada dia permite generosa. Não, esse eu já disse. O companheiro cuja aspereza te ofende, olha só como é que vai pegar no nosso caso. E o aprendiz cuja incipiência te irrita, mas eu já falei com você várias vezes, não faça isso. Eu já te falei várias vezes, seja espírita. A reencarnação existe. Olha a mediunidade, eu já falei várias vezes, a pessoa não quer, vou deixar de mão, não tem mais jeito. Então, aquele aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento. E quantos te caluniem ou apedrejem são doentes que te pedem simpatia e consolo. Difícil, mas não tem outro caminho. E na hora que estava todo mundo lá, com a mulher lá paradinha, Jesus no chão, e todos vieram com a pedra, ele não disse não jogue a pedra na mulher. Ele apenas fez com que cada um refletisse. O que é que eu faço com essa pedra? E quando ele diz assim, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra, ele jogou para as consciências. Ele poderia levantar, abrir os braços e dizer, e eu vou proteger a mulher. Ninguém joga pedra aqui. Ou ele poderia, como alguns pensavam, fazer um milagre, transformar a pedra em sei lá o quê. Mas ele simplesmente, ou melhor, numa magnitude, ele diz assim, quem foi que jogou a pedra? Não conseguiram. Por que não conseguiram? Porque a voz interior falou para cada um e as pedras foram deixadas lá. E esta mulher depois continua, mas a sociedade não permitiu que ela continuasse, porque ela era uma mulher mal vista na sociedade. Ela precisou sair da cidade. E quando a Amélia Rodrigues, que ela depois vai encontrar o mestre e dizer, mestre, eu não estou conseguindo, mesmo porque ela foi tocada. Ela foi tocada pela forma, pelo olhar, pela energia do mestre. E aí ela decide se transformar. Ela decide suportar e renunciar. Porque ela renuncia e ela vai para outra cidade trabalhar em prol de todos que passam, viajantes, doentes e tanta coisa. Até que um dia ela encontra um senhor também doente. Ela leva para casa, que é o trabalho dela nesse momento. E no diálogo eles começam a conversar sobre o Nazareno. E ele diz que encontrou um dia Jesus e que ficou tocado, mas ele não foi sensível à dor dele, ele não gostou. Mas que depois ele começou a sentir a falta, ele começou a pensar, porque ele foi tocado sim,
E ele sai em busca da mulher e ele conta a história para ela, da mulher adúltera. E ela, nesse momento, percebe que é ele o companheiro dela de jornada daquela época, que está ali necessitado, doente, cansado. Ela cuida dele sem em nenhum momento colocar para ele: agora eu não vou cuidar de você. Você lembra o que você fez? Não, ela cuida dele até o último momento. É uma história belíssima de suportar, de perdoar e de renunciar. E aí pra gente, eu não sei que horas que a gente termina, eu vou pulando 17h15. Ó, se deixar aqui eu ficar... Já chegou, não é? Então, tá não. E aí ele vai falando sobre o que devemos suportar com paciência, com resiliência, com a resignação. E lá no nosso evangelho, ele fala sobre a obediência e a resignação. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Quando meu coração consente nas histórias, nas coisas que estão acontecendo comigo, ele sabe que se faz necessário. E eu preciso sim ter uma paciência ativa para que eu possa transformar cada vez mais. Não é num passe de mágica: estou doente, faço isso, não estou mais doente. Estou com a dor, não estou mais com dor. O que é que eu faço da dor que eu estou sentindo? Para que eu estou sentindo essa dor? E aí eu possa ter forças e coragem para buscar a melhor forma de amenizar, de lidar com a situação. Porque o problema não é o problema. O problema é o que fazemos com o problema. E se a gente vê que o mesmo problema pode estar com Maria e Francisco, mas Maria vai ter uma atitude, Francisco vai ter outra. O problema é o mesmo, mas ele pode tomar uma proporção maior ou menor, a depender da forma como lidamos com ele. E lá no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, tem uma lição que fica aí também para a gente ler depois, que é de um espírito amigo, Joana de Ângeles, que ela diz assim: sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. E esta caridade não é só com o outro, é conosco. Se faça caridade só para o outro e esqueço de mim mesma, está faltando algo. Então, que nós possamos suportar uma paciência ativa, com muita fé, com muita coragem, as coisas que estão no nosso caminho, que com certeza é para o nosso crescimento. Muita paz para nós. Assim seja. Obrigada.